Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Johnny Gosch. Este, na verdade, é bastante conhecido. É um caso que eu tentei evitar por muito tempo, porque sinceramente esses temas não me agradam, mas é um caso muito interessante e cheio de informações. Este caso tem absolutamente de tudo. E é provável que nesses 40 minutos de vídeo eu não consiga colocar todas as coisas que realmente gostaria. Tem assuntos aqui que deveriam ter seu próprio vídeo, então imagina como seria difícil colocar tudo isso aqui agora. Portanto, na descrição eu deixo a página do caso de Johnny, ou seja, a página que a família fez, para que vocês possam começar por aí. Já que tem muita informação, tem partes da teoria principal e também tem coisas para baixar, eu recomendo acima de tudo um documento que foi escrito pela mãe de Johnny, onde ela explica em 92 páginas o seu ponto de vista do começo ao fim. É muito interessante, não vou me prolongar, pois estamos atrasados. Mas pensem que é um caso que realmente mudou a perspectiva de muitas pessoas, com relação ao que acontece nos desaparecimentos de crianças e em como as pessoas lidam com a sua segurança. Então, sem mais nada a dizer. Acima, na tela, vocês podem ver o resto dos meus casos e abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. Então, sem mais delongas, vamos começar. Johnny David Gosch era um menino naquela época, com apenas 12 anos, que morava em West Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos, junto com seus pais e seus 2 irmãos. A vida dele era como a de qualquer criança normal, com a diferença de que, na pequena cidade onde morava, ele era um dos jovens que entregava jornais. Anos atrás, alguns jovens acordavam cedo para fazer isso, algo que provavelmente não ocorre mais ou só em lugares pequenos. Eles entregavam jornais de porta em porta com carrinhos. Os paperboys, ou os meninos que entregavam jornais nos finais de semana, normalmente iam acompanhados por alguém. Às vezes, eles faziam isso com seus irmãos, talvez com um amigo, ou na maioria das vezes com os pais. Johnny não era exceção. Evidentemente, ele ia nos finais de semana junto com seu pai. Falando dos pais dele, eles eram John e Noreen Gosch. Eles se conheceram em Iowa. Noreen teve 2 filhos de um casamento anterior, que, aliás, teve muitas tragédias. O ex-marido dela havia sido diagnosticado com câncer, e 2 meses antes de sucumbir a essa doença, aconteceu uma tragédia. A casa dela foi destruída por um tornado, junto com seu carro e tudo ao redor. Noreen quase perdeu seus 2 filhos naquele dia. Na verdade, como ela conta, a história é incrível. Ela diz que quando os encontrou, eles estavam deitados de bruços no chão, e ela pensou o pior. Eles estavam deitados sobre vidro. Além disso, ela não teve coragem de se aproximar até que, quando finalmente choveu, os meninos começaram a chorar. Foi aí que ela percebeu que eles estavam vivos e finalmente pôde suspirar aliviada. Como podem ver, não foi fácil. Como mencionei, o marido dela faleceu 2 meses depois. Seus filhos questionando a morte do pai e se o mesmo ocorreria com ela. Isso fez com que Noreen mudasse a forma de ver as coisas, fez com que ela preferisse agir a ficar chorando. E isso é necessário explicar para poder entender o contexto de como o caso aconteceu e para compreender o sentimento de impotência que ela sentiu. Ela era uma pessoa que realmente faria qualquer coisa pelos filhos, que não ficaria simplesmente parada, mas faria de tudo para buscar justiça. Com essa nova perspectiva e sua vida começando de novo, ela conhece graças a uma amiga, um homem chamado John Gosch, com quem depois se casa. E finalmente tem outro filho chamado Johnny. O mais novo dos 3, Johnny era uma criança muito feliz. Ele cresceu junto com seus irmãos, junto com seus pais. Tinha uma vida bastante comum, por assim dizer. E trabalhava como entregador de jornais nos fins de semana. Uma das fotos mais famosas do caso é de quando ele fez sua primeira entrega. Naquele momento, ele carregava uma mochila, mas normalmente, depois disso, começou a usar seu carrinho vermelho com seu nome. Onde ele também costumava amarrar seu cachorro Salsicha para que o acompanhasse naquelas manhãs. Um detalhe adicional sobre sua vida é que ele queria comprar a moto que vocês estão vendo aqui. E foi justamente por isso que ele começou a entregar jornais, e sim, ele conseguiu. Ele comprou a moto e costumava dar voltas junto com o irmão pelos campos próximos à cidade. Dito isso, vamos ao dia dos acontecimentos. Isso ocorreu em 5 de setembro de 1982. Eram quase 6 da manhã. O sol estava prestes a nascer e Johnny já estava acordado para sair e entregar os jornais. Nesse domingo.
Ele vai fazer a entrega sem o pai, isso é algo que vou explicar mais tarde, mas ele sai sozinho. Os pais, por algum motivo, ainda ficaram em casa, sem acordar, sem verificar se ele tinha saído. E só algumas horas depois, quando começam a ligar para a casa deles, é que percebem que algo estava errado. Acontece que já de manhã, quando o sol saiu, os vizinhos começaram a ligar para a casa, dizendo que seus jornais não estavam lá, que ninguém os tinha entregado. A mãe de Johnny, Noreen, começa a acreditar que era um engano e que provavelmente seu filho ainda estava dormindo, então preparada para repreendê-lo. Ela sobe até o quarto e vê que Johnny não estava lá fora. Então seu pai começou a procurá-lo e percebeu que seu carrinho estava perto da casa, com um cachorro, mas sem Johnny. É então que Noreen percebe que algo estava completamente errado e chama a polícia. E é aqui que começa toda a questão do caso. A corrupção, a falta de atenção, algo que vamos ver mais adiante. O quartel da polícia ficava a apenas 10 quarteirões da casa de Johnny. 10 quarteirões em uma cidade com poucos semáforos, em um lugar onde a polícia pode chegar em 5 minutos, 3 minutos, acho que você faz rápido. Com um carro da polícia, chegou 45 minutos depois da ligação, uma viatura. 45 minutos mais tarde. Então, um policial pergunta à família se Johnny já tinha fugido alguma vez antes. A família, evidentemente ofendida por essa pergunta, responde que não. Que Johnny nunca tinha ido embora, que não tinha planos de ir embora e que também não parecia que ele tivesse decidido sair por conta própria. Ele estava entregando os jornais, como em todas aquelas manhãs de fim de semana. Felizmente, naquela mesma manhã havia outro adulto nas ruas vigiando os meninos. Ele era o Sr. John Rossi. Ele viu naquela manhã um carro e dentro dele um motorista conversando com Johnny Gosch. A partir disso, começamos a perceber que a história gira em torno desse encontro, apenas. O carro viu esse único adulto na rua. Ela parou de falar com Johnny, foi embora, fez um retorno e desapareceu da área. O homem achou estranho ela ter ido embora do nada. Por isso, ficou naquela esquina observando toda a situação. Para isso, das 6 da manhã, havia várias pessoas acordadas que puderam relatar mais ou menos o que viram naquela manhã ou o que ouviram. Às 5h45 da manhã, Johnny estava na rua porque um vizinho ouviu o carrinho. E aqui na tela vou mostrar o caminho que ele fez naquela manhã, por todos os testemunhos de quem o ouviu ou ouviu. Como podem ver, há outro menino na esquina oposta ao Johnny, chamado Mike. Ele também entregava jornais quando viu o carro parar. Ele os viu conversando por um tempo. Graças a essas duas pessoas que conseguiram ver dentro do carro, foi possível fazer um retrato falado do motorista. Ou seja, graças a Mike e ao vizinho Rossi. O veículo foi descrito como um Ford Fairmont de 2 portas ao seu lado. Um detalhe curioso de tudo isso, que só entendi quando pesquisei o modelo no Google, é que muitos carros de polícia daquela época eram justamente Ford Fairmonts. E é bom ter isso em mente, já que existem teorias muito bem fundamentadas que dizem que a polícia teve algo a ver com esse caso. Ou que, no mínimo, tinham conhecimento sobre o ocorrido, é apenas um pormenor. John Rossi, naquele instante, acompanhado de Mike e Johnny, já notava algo estranho. O homem do carro, o motorista, parecia irritado, bêbado, talvez nervoso demais. Certamente havia algo de errado com ele. Depois que o carro vai embora, Johnny, Mike e o homem se reúnem na esquina, e é aí que o carro reaparece. Como vocês podem ver, este lugar tem vários bosques pequenos entre as ruas. John Rossi conta que, enquanto Johnny voltava para casa, um homem alto saiu de um desses bosques. Ele saiu de entre as árvores e começou a segui-lo. Nesse momento, 2 outros garotos estavam distribuindo jornais nas ruas. Como vocês podem ver, eles cruzam com Johnny do outro lado da rua, o cumprimentam de longe e depois se separam. E é então que Johnny vira à esquina e desaparece. Naquela esquina, dentro de uma casa, um jovem consegue ouvir um barulho muito estranho para aquela hora do seu quarto. Esse jovem ouve o barulho de uma porta se fechando e olha pela janela para ver um Ford Fairmont preto e prateado saindo rapidamente pela rua, sem nem parar no sinal de pare. É então, depois que o carro vai embora, que os meninos que entregavam jornais e estavam perto de Johnny voltam para aquela esquina e só veem o carrinho vermelho. Ao todo, houve 5 testemunhas que disseram que Johnny havia sido sequestrado, afirmando que havia 2 carros e que eles tinham cores diferentes. No entanto, a polícia não queria criar, por algum motivo, a teoria do sequestro, teoria que na verdade não era uma teoria, mas sim fatos. Preferiam dizer que ele fugiu.
E é por isso que este é um dos casos mais conhecidos de negligência até agora, porque é extremamente notável. É muito óbvio que essas pessoas não queriam encontrar Johnny e que não queriam fazer o seu trabalho. Naquela época, não havia lei que dispensasse tempo mínimo para procurar menores desaparecidos. Então a polícia podia simplesmente dizer que não queria procurá-lo. Essa atitude da polícia, além de estarem envolvidos ou simplesmente não terem amor pelo trabalho, fez com que o caso ficasse muito prejudicado, pois eles tinham todas as possibilidades de iniciar uma investigação e não o fizeram. Nos dias seguintes, todos os vizinhos da vila estavam concentrados em encontrar Johnny vivo ou morto, enquanto a polícia não fazia nada diretamente. E até dizia para as pessoas pararem de procurar porque era um simples caso de fuga que Johnny tinha fugido de casa. No entanto, os vizinhos não ouviram e continuaram procurando ao longo das estradas, em lagos, em valas, em qualquer lugar onde ele pudesse estar. O que também acho curioso é que justamente os policiais estavam tentando não fazer nada relacionado a Johnny, dizendo que era um caso em que ele mesmo tinha saído de casa. Implica, de qualquer forma, que ele tinha 12 anos, que era menor de idade e que, portanto, também fazia parte do trabalho da polícia. Levá-lo de volta para casa, ou seja, no final das contas, eles tinham que trabalhar. O que parte o coração, nesse caso, é o número de pessoas procurando por ele. Tudo isso enquanto a família esperava que alguém dissesse algo, que alguém confirmasse, talvez, de quem era o carro, que alguém soubesse alguma pista para dizer onde estava o filho deles. Estamos fazendo todo o possível para te trazer de volta para casa e deixamos a luz da varanda acesa todas as noites à sua espera. No meio de tudo isso, apareceu um homem que se autodenominava um médium. E ele disse a eles que Johnny estava morto e que estava a menos de 2 metros da casa. Então, eles decidiram procurar também para não descartar nenhuma possibilidade. Mas como vocês podem imaginar, Johnny não estava em lugar algum perto ou longe de sua casa. Nesse momento, era muito provável que ele estivesse em um lugar completamente diferente, muito, muito longe da casa dele. Além disso, o Federal Bureau of Investigation nunca foi contatado pela polícia desse lugar, já que, segundo eles, não havia nenhum crime para investigar. Felizmente, havia muito apoio à família e até conseguiram arrecadar mais de $30 mil como recompensa. Para quem soubesse algo sobre Johnny, o trouxesse de volta, ou caso pedissem um resgate. Se você estiver com nosso filho, entre em contato. Atenderemos às exigências, pois queremos ele de volta. Como mencionado antes, Noreen teve uma vida difícil e estava cansada das adversidades. Portanto, ela estava determinada a encontrar seu filho. Como eu disse, naquela época ela já não era uma pessoa que chorava. Então, na imprensa ela nunca apareceu triste, mas sim estava firme, o que trouxe críticas para ela. No entanto, essa atitude também trouxe muitos seguidores e pessoas que queriam ouvi-la, que queriam ajudá-la. Mas justamente pelo lado da polícia, pelo lado dos investigadores, eles queriam desistir do caso. Claro, eles precisavam trabalhar, não podiam optar por não fazê-lo. Podiam adiar por um tempo, mas eventualmente teriam que começar a investigar. Portanto, houve vários investigadores que quiseram recusar o caso e pedir demissão diretamente. Porque sentiam que Noreen era pressão demais, sentiam que ela exigia demais deles, mas vamos lembrar que eles não estavam fazendo muita coisa. Uma vez que o caso chegou ao Federal Bureau of Investigation por parte do povo e não pela polícia local, houve alguns representantes que se referiram a Noreen como uma pessoa um tanto desequilibrada. Dá pra ver que naquele momento havia um grupo de pessoas que não tolerava ser cobrado para cumprir com seu trabalho. Parece que a família não podia perguntar onde estava seu filho sem ser criticada pelas autoridades. Inclusive, como desculpa, disseram à família que até que provassem que Johnny estava em perigo, eles mesmos não iriam procurá-lo. Voltando à questão do trabalho, justamente provar que ele estava em perigo era o trabalho da polícia e naquele momento do Federal Bureau of Investigation. Depois de alguns meses tendo que lidar com tudo isso, foi divulgado que o chefe de polícia do bairro onde Johnny desapareceu era corrupto. Mas não só isso, ele também vinha fazendo favores para a família dele com multas e outras coisas. Ele bebia durante o expediente, o que obviamente prejudicava seu desempenho e, além disso, interferiu na investigação de um de seus filhos. Claramente, essa pessoa não podia mais trabalhar. Assim, 6 meses depois dessas acusações, Cooney, o chefe de polícia, renuncia. A investigação, então, começou a girar em torno da pedofilia, quando Kenneth Wooden, um especialista na área de direitos e segurança infantil, entrou na vida dos Walsh. Ele começou a informá-los sobre como agiam aqueles que sequestravam menores para vender ou usar.
e começou a falar sobre algo que naquela época não se dizia em voz alta, algo que as pessoas não queriam ouvir. Naquela época, como vocês podem imaginar, muitos pais deixavam seus filhos sozinhos, deixavam eles passearem, iam para a escola sem nenhum problema, sem eles. E eles entendiam que havia perigo ao redor, mas que não era algo tão sério a ponto de precisar cuidar deles demais. Vocês podem imaginar que nessa época as pessoas deixavam seus filhos irem sozinhos pela rua, sem nenhum problema, à noite. Por ali tinham um pouco mais de cuidado, mas realmente não tinham consciência de quão perigoso era para as crianças. É algo que não aparece na maioria dos meios de comunicação, documentários ou notícias sobre o assunto, incluindo o documentário principal que foi feito. O que vou contar está narrado sob a perspectiva de Noreen, no documento que mencionei no início. Por isso é importante que assistam, se quiserem. Segundo ela, o caso começa 2 dias antes do desaparecimento. No começo, nada pareceu muito estranho para ela, até que finalmente seu filho desapareceu e a polícia parecia estar envolvida. 3 de setembro de 1982. A família de Johnny estava em um jogo de futebol do ensino médio. O filho mais velho de Noreen estava jogando, então eles foram assistir. Johnny, em um momento, se levanta e vai comprar pipoca lá embaixo, enquanto seus pais ficam na arquibancada. Durante um tempo, Johnny desapareceu. Não estava lá, não tinha voltado, demorou demais para comprar uma coisa. Então John, seu pai, foi procurá-lo. Quando o encontrou, ele estava lá embaixo, ao lado das lojas, mas conversando com um policial. Ao encontrá-lo, ele o levou de volta para a área das poltronas. Ela nunca teve a oportunidade de perguntar ao Johnny sobre o que ele estava conversando com o policial, mas naquele momento, na volta, não parecia nada muito estranho. Durante o resto do jogo, como Johnny não queria sentar com a família, deixaram que ele ficasse embaixo, mas ao lado da grade, ou seja, em frente ao jogo, para que os pais pudessem vê-lo diretamente sempre que quisessem. Então, ficaram tranquilos sabendo que Johnny estava ali embaixo à vista e relaxaram um pouco. Alguns minutos depois, quando olharam de novo, Johnny já não estava mais lá. Novamente, John desceu para procurá-lo e quando o encontrou, ele estava com um policial. Mais uma vez embaixo das arquibancadas, ou seja, em um lugar um pouco escuro, um pouco escondido. Algo que para ela parecia um pouco fora do lugar. Ele o tirou dali novamente, levou-o consigo para as arquibancadas, onde ficaram pelo resto do jogo. Quando estavam saindo, Johnny apontou para um dos policiais e disse à família que, quando crescesse, queria ser policial. E além disso, que aquele em particular tinha sido muito gentil. Eles deixaram o assunto de lado porque não havia precedentes para isso e no sábado tudo parecia normal. Jantaram. Johnny estava feliz. Nada parecia estranho, até o momento em que ele estava prestes a dormir. Ele perguntou a Noreen se no dia seguinte poderia entregar os jornais sozinho. Algo que não tinha acontecido antes, mas que é um tanto compreensível do ponto de vista de um adolescente ou pré-adolescente. Porém, Noreen não ficou tranquila e disse que ele só poderia ir com o pai. O pai estava prestes a deixá-lo ir sozinho, mas decidiram que não, que era melhor que ele fosse acompanhado, por algum motivo. No dia seguinte, Johnny saiu sozinho. O pai dele não o acompanhou. Não faço ideia do porquê, porque na verdade o pai tinha dito que iria acompanhá-lo, e Johnny saiu no mesmo horário de sempre. Não havia possibilidade de que ele tivesse esquecido de repente, e ao mesmo tempo me parece conveniente demais. Outra coisa que Noreen diz no documento é o seguinte. Antes de ir dormir, Johnny desce novamente para dizer à mãe que a amava muito e que ela era a melhor. Não havia explicação, talvez simplesmente quisesse fazer aquilo. Mas tudo isso é muito casual, já que foi horas antes de ele desaparecer. Além de tudo isso, um vizinho do bairro afirma ter visto um homem 2 semanas antes dos acontecimentos, fotografando Johnny no caminho da escola para casa. O homem que estava tirando fotos tinha um carro, então a pessoa que viu anotou a placa, o número que aparecia bem claro naquele carro. E a polícia descartou isso porque supostamente tirar fotos não é ilegal. Então eles jogaram fora o número da placa, descartaram o relatório, não ficaram com ele e 2 semanas depois Johnny desapareceu. Além disso, contam para Rin que no dia do desaparecimento, de madrugada, por volta de 1h30, ela acorda junto com o marido por causa do barulho do telefone. Quando o marido atende a ligação, ele diz sim, tudo bem, tudo bem e desliga. Obviamente, ela perguntou quem era, por quê? Ele respondeu, e o marido disse que era uma ligação errada, que alguém tinha ligado para a casa por engano. No entanto, essas ligações estavam acontecendo há 4 semanas. Até o dia dos acontecimentos.
Segundo ela, seu marido tinha se levantado e atendido, mas ele afirmava que essas ligações eram do tipo em que você atende e a outra pessoa desliga, ou seja, eram enganosas ou talvez de alguém pregando uma peça. No entanto, depois que os acontecimentos ocorrem, isso acaba sendo um tanto estranho. Em 1984, desaparece outro menino que entregava jornais. Este era Eugene Martin, também em Des Moines, o lugar onde Johnny desapareceu. Naquela época, ele tinha 13 anos. O rosto dele começou a aparecer junto com o de Johnny nos jornais, com sua descrição completa. Olhos e cabelo castanho escuro, magro, junto com as roupas que usava naquela manhã. Isso definitivamente não podia ser uma coincidência. O mesmo ocorreu. Ele sumiu durante sua rota usual de entrega de jornais. Definitivamente, a única coisa que havia para investigar esse caso era um homem que tinha sido visto conversando com Eugene naquela mesma manhã. O incrível é que os investigadores desse caso diziam que não havia absolutamente nenhuma conexão entre os dois jovens. Nem sequer prestavam atenção às semelhanças. Mas isso ressuscitou a história de Johnny na mídia? Muitas coincidências entre os dois foram consideradas por várias pessoas. É daí que vem a prática de colocar imagens nas caixas de leite, algo que vocês certamente conhecem. Fotos deles com descrições breves. A ideia de colocar as pedras partiu de um jornal local, pois eram muito utilizadas pelas pessoas. No entanto, nessas histórias não trouxe nenhuma possibilidade de encontrá-los. Ninguém até hoje encontrou esses dois garotos. Em 1985 chegou algo que, se fosse verdade, poderia ter sido uma grande pista. Até hoje ainda é desconhecido. Era uma nota de $1 que tinha caído nas mãos de uma pessoa que conhecia a história de Johnny e a tinha enviado para a polícia. Essa nota dizia: "Estou vivo, Johnny Gosch." Ou seja, uma pessoa, supostamente Johnny Gosch, escreveu na nota que, de fato, ele estava vivo. Algo que poderia ter sido muito importante, se fosse verdade, porém nunca foi comprovado. E a história mais uma vez se repetiu. Em 1986, 14 anos, desapareceu em Des Moines, Iowa, mesmo local onde Johnny sumiu. Mark foi visto pela última vez em 29 de março de 1986. Ele vivia com a mãe e 2 irmãos no sudeste da Avenida Emma. No dia do desaparecimento, ele disse à mãe que iria à casa de um amigo que ficava a apenas uma quadra dali. Talvez assistisse a um filme com ele. Por último, pediu à mãe para guardar pizza, pois disse que estaria com fome quando voltasse. A mãe de Mark só percebeu que ele estava desaparecido no dia seguinte, achando que talvez ele tivesse dormido na casa do amigo. Quando percebeu que seu filho não estava naquela casa, começou a ligar para todo mundo e, mesmo assim, nunca o encontrou. Ninguém sabia onde ele estava. Inicialmente, como no outro caso, a polícia disse que ele tinha fugido, que ele tinha escolhido ir embora e que, evidentemente, nada mais tinha acontecido com ele. Somente após algum tempo, a polícia passou a considerar outras teorias sobre o que de fato ocorreu com ele. Porque acontece que não encontraram nada que indicasse que ele queria sair de casa, nunca mais foi encontrado. Não foi encontrada nenhuma conexão entre os 3 garotos, além das idades parecidas e da história semelhante. Nesse bairro, de repente, eles desaparecem, principalmente depois que um carro passa pela região. O que quero dizer é que era coincidência demais essas coisas acontecerem em tão poucos anos. Nesse lugar, alguém fazia meninos desaparecerem. Uma das provas mais importantes, no caso de Johnny, chegou 9 anos após seu desaparecimento por parte de Paulo Bonassi, um ex-presidiário que havia decidido confessar algo muito importante. Ele disse que ajudava a capturar crianças e que uma delas tinha sido justamente Johnny. A história de Paulo também era bastante trágica. Ele havia sido abusado desde os 6 anos e por isso justamente desenvolveu vários traumas. E com isso também um transtorno de personalidade múltipla, que costuma acontecer como defesa para uma pessoa quando algo trágico acontece com ela e ela não consegue se defender. Essa é uma história breve de como surge uma personalidade múltipla. Por causa do que aconteceu. Além disso, ele também se tornou um agressor sexual, por isso teve que ficar na prisão por vários anos. Segundo ele, através de uma de suas personalidades múltiplas, descobre o que ocorreu com Johnny e que ele esteve lá. Na verdade, ele não lembrava de grande parte da sua vida, pois quem lembrava eram outras personalidades. Segundo o que conseguiu lembrar, naquele momento foi ele quem o atacou por trás e colocou clorofórmio em seu rosto. O motivo do rapto?
Finalmente, ela tinha uma resposta clara, e era que iam usar Johnny para produzir pornografia infantil. Esse homem conseguiu fazer um mapa da rua no local exato onde o crime aconteceu. Ela revelou os envolvidos no planejamento, inclusive permitindo um retrato do mentor específico desse sequestro. Ela contou que ele foi um dos que abusou de Johnny, em parte também obrigado, e mencionou algumas outras pessoas envolvidas em tudo isso. Ela também disse que tiraram fotos para poder vendê-lo. Ela contou detalhes para a mãe de Johnny que só ele poderia saber ou pessoas próximas da família. Como Johnny acompanhava a mãe dele nas aulas de yoga, coisa que realmente ninguém fora da família sabia ou tinha por que saber porque não era relevante. Então nunca disseram isso nas notícias. E também mencionou várias marcas que ela tinha no corpo, entre elas uma no peito, que assim tinha sido mencionada na mídia, um ferimento na língua que ele fez quando era pequeno, uma queimadura na perna. E também falou sobre a personalidade dele, como ele agia quando estava nervoso ou bravo, algo que a mãe reconheceu perfeitamente. Ela está bastante certa de que esse homem está dizendo a verdade até hoje. E de fato, no momento da entrevista, ele pode ser visto bastante... Ele está visivelmente perturbado e muito incomodado. Naquele momento, sem ajuda suficiente, parecia estar bem mal. No entanto, ele continua vivo. Ele segue falando sobre o caso e tudo o que lhe aconteceu, e é perceptível em sua voz, na forma como narra os fatos, na convicção que tem de estar dizendo a verdade. E que claramente conheceu Johnny. Além disso, na época, ele sabia de muitos detalhes que não tinham sido revelados por nenhum meio. Esperava-se que continuassem investigando por esse lado. Esperava-se que os investigadores do caso vissem isso como uma grande possibilidade. No entanto, em vez de perguntar diretamente para Paul, eles foram até a família 10 anos depois do crime e perguntaram a ele se sabiam onde Paul estava naquele momento. Alguns familiares o colocaram em outro lugar no momento dos fatos e decidiram acreditar nisso. Memórias de algumas pessoas de 10 anos atrás. Em vez de simplesmente ir e perguntar para Paul mais detalhes. De volta, isso pode ser incompetência ou simplesmente querer que o caso não seja investigado. Por outro lado, também falando sobre tudo isso, sobre as pessoas envolvidas, sobre as instituições envolvidas, podemos dizer que ficou estabelecido na internet que Paul Bonacci poderia ser uma vítima do Projeto Monarca. Para aqueles que não sabem do que estamos falando, primeiro precisam se aprofundar no tema do projeto Mind Control Ultra, se não sabem o que é. Tenho um vídeo no canal que deixarei para vocês no card acima. O problema com o projeto Mind Control Ultra é que ele é real, é algo que aconteceu, é algo que depois foi proibido. Mas o objetivo era experimentar nas mentes das pessoas a vítimas que continuaram contando durante anos o que tiveram que passar. Então, o projeto Monarca seria uma continuação do Mind Control Ultra. E sinceramente, vendo que tudo isso é real e que bom. Os círculos de tráfico de menores são reais. Que há muita cumplicidade de pessoas no poder, de pessoas que fazem parte de coisas como o Federal Bureau of Investigation ou a CIA. Eu acho um pouco crível, porque não me surpreenderia que quisessem continuar com esses projetos e que, no processo, tenham causado alguns problemas para algumas pessoas. Isso poderia até envolver Johnny na última teoria que vamos ver sobre esse caso no final do vídeo. Mas, se quiserem saber mais, posso fazer um vídeo só sobre Paul Bonacci, falando de todas as conspirações e coisas que aconteceram com ele. Também é possível assistir a uma das entrevistas mais famosas com essa pessoa no YouTube. Falando sobre todas essas coisas no momento em que ele estava mais vulnerável, pode-se dizer. Além de tudo isso, por bastante tempo, Bonacci guardou uma série de cartas que falavam justamente sobre tudo isso que estava acontecendo com ele, e que provavelmente aconteceu com Johnny. Falava justamente sobre grupos de pedófilos, falava de ex-membros de todos esses círculos. Além de tudo isso, Paul guardava cartas que ex-membros desses círculos tinham enviado para ele, especificamente do círculo de Franklin, do qual ele havia participado. A única coisa que vou dizer agora é que havia menção nas cartas de uma pessoa com as iniciais J.G. Bonacci. Ele disse que isso se referia a Johnny Gosch. Os detalhes finais de tudo isso eu vou mencionar só nas teorias. Então, vamos passar para a última parte deste vídeo. Em 1992, por parte de algumas pessoas interessadas do programa America's Most Wanted, tentou-se descobrir a verdade sobre o que Paul Bonacci dizia. Tentaram ouvi-lo mais uma vez. Tentaram comprovar o que ele estava dizendo, já que ele tinha muitas histórias para contar. Uma dessas histórias falava justamente de um lugar para onde levavam as crianças para fazer coisas terríveis ou para vendê-las. Era uma casa isolada na Califórnia.
Então esse programa, que tinha muito público e muitos recursos, decidiu levá-lo até o lugar que ele descreveu e de fato existia. Não só isso, como também conseguiu descrever coisas que havia na casa. Coisas muito específicas, como por exemplo, na parte de baixo havia um poço e dentro havia iniciais de nomes de outros meninos, como assinaturas em uma parede. Na verdade, a casa inteira era pura evidência. Na verdade, alguém diria que poderia ser usada para montar um caso sólido sobre o que aconteceu com Paul. No entanto, não havia nada concreto. Enquanto ele tinha nomes, aparentemente não eram suficientes. Ele tinha cartas que falavam sobre esses assuntos e, ao que parece, também não foi suficiente. Era como se eu não tivesse nada concreto, mas ao mesmo tempo tivesse toda uma história para contar. Naquele momento, isso impossibilitou qualquer ajuda a ele. Então, foi novamente descartado por um tempo. Justamente depois de lutar muito por esse caso, Paul conseguiu levá-lo a julgamento e, evidentemente, a mãe de Johnny Gosch estava lá e teve que depor. E aqui é onde vem uma das partes mais controversas de todo esse caso. Quanto ao que conta Noreen, o juiz a levou ao banco das testemunhas e perguntou se ela já tinha visto seu filho durante o tempo em que ele esteve desaparecido. Inicialmente ela não respondeu, mas o juiz lembrou que estava sob juramento e mentir teria consequências. Então ela confessou que sim, tinha visto que Johnny tinha voltado para casa e pediu para ela não contar nada por segurança dele. Noreen relata no julgamento que, numa tarde de 1997, um homem começou a bater na porta da casa dela. Na verdade, ele era bem jovem, batia insistentemente, então ela abriu a porta e esse homem estava lá junto com outra pessoa não identificada. Quando o viu pela primeira vez, não o reconheceu até olhar em seus olhos. Então percebeu que era Johnny e perguntou quem ele era. E ele disse, Mamãe Johnny. A conversa que tiveram dentro da casa durou 1 hora ou 1 hora e meia. Ele tinha que ir rápido, mas nesse tempo contou para ela grande parte do que tinha acontecido com ele. Ela mesma diz que provavelmente ele não contou todos os detalhes, porque ao falar com ela, com sua mãe, talvez tenha sentido um pouco de tristeza. Ou talvez simplesmente não quisesse contar porque envolvia muitas coisas que provavelmente não seriam nada boas. Ela começou a contar em detalhes sobre o funcionamento do tráfico de menores. Ela também lhe disse algo que é muito importante para entender onde o caso está agora. E é que a maioria desses meninos eram obrigados a fazer coisas ilegais para que depois não pudessem ir à polícia. Pois, se fossem até eles, teriam que confessar seus atos e também seriam presos. Noreen tentou ligar para pedir ajuda, tentou ligar justamente para familiares, para pessoas de confiança, mas Johnny e o jovem que estava com ele ficaram bastante irritados. Além disso, é importante mencionar que, enquanto contava a história, ele olhava ocasionalmente para a pessoa que o acompanhava como se buscasse aprovação. Ele disse para Noreen que não podia revelar que tinha estado lá porque poderiam persegui-lo, porque, na verdade, já estavam perseguindo ele e ele estava tentando proteger a própria vida. Por 2 anos, ela manteve essa informação em segredo para proteger o filho. Algumas pessoas não acreditam nela, enquanto outras sim. Mas o importante a reconhecer aqui é que ela disse isso durante um julgamento e não, por exemplo, nas notícias, na televisão. Depois ela foi à televisão para esclarecer tudo isso, mas já tinha virado notícia em todo lugar. Quando ela deixou o julgamento, todos já sabiam. Por último, em 2006, Noreen recebeu algumas fotos de meninos amarrados com as bocas tampadas. Não vou mostrar as fotos, pois não é algo bonito. Não são realmente gráficas, mas são crianças menores amarradas. Sinceramente, não quero ver isso de novo, e suponho que muitos também não, mas é fácil de imaginar. Havia 3 crianças amarradas em uma cama, e depois havia várias fotos de um menino amarrado e amordaçado. Segundo Noreen, a foto do menino sozinho, ou seja, o menino que estava separado dos outros, era seu filho. Ele se parecia bastante, e aqui acho que posso mostrar a foto do rosto do menino para ilustrar melhor o que estou dizendo. Eles se parecem, certamente têm traços parecidos, mas nunca se conseguiu provar definitivamente que era ele. A polícia procurou os meninos nas fotos para comprovar o que estava acontecendo. Supostamente, eles os encontraram. Segundo os investigadores, oficialmente pode-se dizer que esses meninos estavam simplesmente brincando de se soltar das amarras. Por que tiraram fotos diferentes, como deitados na cama? Não sei. Mas supostamente eles estavam brincando, foram identificados e nada aconteceu. O único problema é que o último garoto, que aparecia sozinho nas fotos e se parecia com Johnny, nunca foi encontrado. E se for verdade que eles estavam apenas amarrados brincando, então por que ele não foi identificado?
porque poderia facilmente ser amigo desses garotos. É um pouco estranho como chegaram a essa conclusão. Mas enfim, isso vai ficar para outro dia, em alguma atualização se houver. Sinceramente, vendo tudo o que já falamos antes neste vídeo, as duas primeiras teorias que tenho para contar são um pouco desrespeitosas, mas estão aí, tem gente que acredita nelas e eu preciso mencioná-las só por isso. As duas teorias de que estou falando são que Johnny fugiu de casa por vontade própria, deixando seu cachorro amarrado. Ou que ele foi sequestrado por uma pessoa desconhecida, o que seria em parte verdade. Era alguém que ele definitivamente não conhecia, mas isso não tem relação com o resto das coisas que vimos. Ou seja, não foi alguém envolvido em uma rede de tráfico de menores que o sequestrou, mas sim alguém que queria abusar dele. Sem nenhum tipo de conspiração por trás. Agora, por que eu digo que isso é uma falta de respeito? Bom, porque houve dois carros. Primeiro de tudo, na cena. Havia várias pessoas envolvidas. E há pessoas dentro do Federal Bureau of Investigation, assim como também dentro da polícia desses lugares, que estiveram claramente envolvidas. Que nem sequer é uma teoria, não é que seja uma conspiração, é que é completamente óbvio. Muitos renunciaram, quiseram renunciar ou foram demitidos do trabalho. E o Federal Bureau of Investigation escondendo justamente esse erro que tinha sido cometido na segurança da instituição. O que quero dizer é que provavelmente o Federal Bureau of Investigation como um todo não tem nada a ver com o caso. Mas sim que um grupo de pessoas na época soube usar os recursos dentro do Federal Bureau of Investigation para poder fazer coisas desse tipo. Que provavelmente pessoas que trabalhavam lá tiveram envolvimento com círculos de pedofilia, corrupção e outras coisas. E que agora mesmo o Federal Bureau of Investigation quer esconder isso pelo bem da sua reputação. Então vamos ver a terceira teoria, que seria a do Círculo de Franklin, que é justamente um círculo de pedofilia. Essa é a teoria de Paul Bonacci, não, que indicava a conexão desse círculo, com justamente o caso de Johnny e de tantos outros que mencionamos neste mesmo vídeo. Esse círculo estava localizado em Omaha, perto de onde Johnny e os outros meninos estavam. E justamente para falar sobre tudo isso, precisamos mencionar as cartas que ele guardava, cartas de ex-membros que mencionavam algumas coisas. Nelas era mencionado um tal Emílio, alguém chamado Al Cole, e faziam alusão aos sequestros, dos quais falamos de Eugene Martin e Mark Allen, assim como também do que eu disse antes, um garoto chamado Jayton G. Mas isso fica ainda mais estranho, supostamente porque o Cole, a pessoa a quem se referiam com esse nome, era na verdade o coronel, ou melhor, um homem chamado Michael Aquino. Ele era um oficial do Exército dos Estados Unidos, especializado em guerras psicológicas. Atuou como tenente-coronel na inteligência militar. E, além disso, ele era conhecido como satanista, sacerdote satânico e o fundador e líder do Templo de Set. Sua esposa, Lilith Sinclair, também, ao que parece, era líder desse culto satânico. Ele também é mencionado como seguidor de Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás. E esse é justamente o meu problema, por isso queria deixar toda essa informação para o final. Pode ser que o coronel realmente tivesse uma igreja e um culto onde justamente aconteciam coisas contra menores. Mas isso não tem relação com Anton LaVey. E justamente a confusão pode levar a ainda mais problemas quando falamos de outros casos ou nos aprofundamos mais nesse tipo de problema. Anton LaVey escreveu a Bíblia do Satanismo, que na verdade fala sobre ser contra a pedofilia. A Bíblia não trata diretamente do assunto, mas menciona a pedofilia na Igreja Católica, não apresentando isso de forma positiva. E até podemos ver em um dos seus mandamentos que diz: não prejudique crianças pequenas. Embora, claro, não seja a primeira vez que uma Bíblia é mal interpretada. Mas essa é uma das coisas que Bonacci mencionou. E se conseguimos identificar uma pessoa como o coronel, deveria ter sido investigado e deveria continuar sendo investigado todo o resto das pessoas que são mencionadas nas cartas. Mas, como eu disse, na época não havia nada concreto para confrontá-los. Felizmente, ele foi visto como testemunha em todos esses casos. Ela continua falando sobre o que aconteceu com ela em relação ao Johnny até o momento, e de tudo isso para poder ajudar a desmantelar o tráfico de pessoas e o tráfico de menores. Vejam por vocês mesmos a pessoa em que Paul Bonacci se tornou. Johnny acredita que não querem que ele apareça porque sabe demais. Ele pensa que se aparecer, seria morto ou desapareceria imediatamente. Um dos mais envolvidos em tudo isso foi Larry King. Paul o acusou de ser justamente quem lhe causou todos esses traumas e quem o colocou nesse círculo. A princípio, Larry não foi condenado sob nenhuma acusação.
Paul decidiu denunciá-lo nos anos 90 e levá-lo ao tribunal, pois ele não foi visto como culpado de nada por muito tempo. No entanto, Larry King nunca compareceu. Uma investigação federal revelou que ele roubou United States dólares dos Estados Unidos 40 milhões, mas o rastro do dinheiro levou rapidamente às alegações iniciais de abuso infantil. Eles não me perguntaram muito sobre Larry King. Eles trataram as alegações que fiz sobre as pessoas que me abusaram quase como uma piada. Além disso, era claro que Paul havia sofrido diversos traumas. Ele estava péssimo e havia se envolvido em coisas das quais não desejava participar. Então, o juiz supostamente concedeu a ele uma indenização de $1 milhão que nunca foi entregue. O Círculo de Franklin foi oficialmente desmantelado por volta de 2012 a 2013. Eles ao menos desmantelaram uma parte. Não se sabe se tudo foi completamente desmantelado, mas pelo menos conseguiram resgatar 100 crianças que estavam sendo abusadas e vendidas. E sinceramente acho que a luta da família pelo Johnny teve muito a ver com essas coisas, porque abriu um diálogo que antes estava completamente fechado e estava oculto do olhar do público. Agora, quanto ao que mencionei antes, há uma última teoria, e dizem que Johnny pode ter feito parte do Projeto Monarca. E que alguém tenha feito uma lavagem cerebral nele, tenha mudado sua memória para transformá-lo em Jeff Gannon, uma pessoa que está ligada à prostituição e que apareceu quase do nada na política. Ele esteve muitas vezes na Casa Branca e ninguém conseguia explicar por quê. Eu sei que ele tinha conexões com o presidente ou com alguma pessoa de alto cargo e não ficava muito claro o que estava acontecendo. Toda a figura dele era suspeita e realmente não se sabe nada sobre o seu passado. Ele foi questionado diversas vezes se permitiria exames de DNA para eliminar as teorias de que ele era Johnny. E todas as vezes ele respondeu que sim, que iria fazer, mas nunca fez. Não temos certidão de nascimento, mas ele afirma ser mais velho que Johnny. A maioria das pessoas baseia isso não só no passado dele, mas também no rosto dele. Não há muitas fotos dele, mas este é seu rosto e este é o do Johnny. Há alguns traços parecidos, mas não totalmente. Sinceramente, eu não vejo toda essa semelhança que dizem, mas tem gente que acha que pode ser. Ademais, a pessoa é geralmente suspeita, mas isso não significa que seja o Johnny. No entanto, entra justamente a teoria de que talvez, sob o Projeto Monarca, ele tenha sofrido uma alteração de memória. Não vou me aprofundar muito nessa teoria porque, sinceramente, não vejo muita base para ela. Mas vocês podem investigar por conta própria. Aí está a pessoa e o nome. Procurem na internet e entrem nesse buraco de perguntas enormes que existem nos fóruns. Deve ter bastante conteúdo sobre essa teoria no Reddit, então vocês terão assunto por um bom tempo. Mas vamos falar sobre o presente. A mãe seguiu seu caminho, continuou buscando respostas e depois que encontrou seu filho, ela o deixou ir. Ela seguiu auxiliando famílias em situação similar, explicando-lhes o que geralmente ocorre nesses casos. Por sua vez, ela ensina yoga há mais de 40 anos e, em 1993, se separou do marido, embora segundo Veiro eles se respeitem mutuamente. O marido dela parece admirá-la muito. Mas bem, como vimos em outros casos, não é nada fácil lidar com uma perda desse tipo. Não é nada fácil. Por sua vez, Paul se casou, vive o mais feliz que pode e continua sendo uma grande fonte quando se trata desse tipo de assunto. Ele continua abordando esses tópicos para que não caiam no esquecimento. Além disso, se quiserem saber um pouco mais sobre todas essas coisas, podem consultar também o testemunho de Jimmy Gibson e Rustin Nelson, que são pessoas que também saíram junto com Paul para falar sobre esse assunto e falar sobre o tráfico de forma pessoal, porque eles sofreram com isso. Quanto ao Johnny, me parece que o que a mãe disse é verdade. E justamente porque conheço outros casos, posso dizer isso com quase total certeza. Porque quando entram no tráfico, quando há pessoas que infelizmente são sequestradas e caem nisso, geralmente são perseguidas pelo resto da vida. Há muitas pessoas que conseguem sair e mesmo que você saiba que elas saíram dali, nunca deveria dizer seus nomes, nunca deveria usar o nome verdadeiro delas. Elas usam nomes falsos e vivem perseguidas, pois algumas que conseguem sair acabam sendo encontradas novamente. Pode parecer que a polícia não encontra nada ou demora muito em casos de tráfico, mas na verdade os envolvidos fazem parecer que a investigação é outra coisa. Uma bobagem, perseguem as pessoas e as trazem de volta. Alguns conseguiram escapar, mas terão que passar o resto da vida fugindo disso. Você pode filmar, não pode gravar? Você basicamente não pode entrar em contato com eles pelo nome verdadeiro nem minimamente, porque eles correm perigo simplesmente por isso. Existem muitos casos desse tipo. Eu nunca mencionei nenhum no canal de pessoas que sobreviveram ao tráfico, mas existem vários.
e são terríveis as histórias que elas contam. Quanto a se quiserem saber mais informações sobre tudo isso, comecem, se quiserem, pelo site de Johnny Gosch, que é sunombre.com, ou seja, johnnygosch.com. E lá vocês vão ver. Além das teorias e da história, tem uma parte de downloads. Lá vocês podem baixar o arquivo do qual falei no começo e no meio do vídeo, de 92 páginas explicando a história de Noreen. Pessoalmente ou diretamente. Vou deixar o link desse Portable Document Format aqui embaixo na descrição, para vocês verem se quiserem. É muito interessante. Então é isso, sem mais nada a dizer, aqui termina o caso. Obviamente, se vocês tiverem outra teoria ou algo para acrescentar, por favor, deixem nos comentários, porque eu leio todos. Mas enfim, já me afastando do caso, vamos deixá-lo de lado e relaxar. Aqui ao lado estão meus Patreons. Agradeço o apoio de vocês. Para mais informações, acessem o link abaixo. E o que eu fiz recentemente foi criar um novo nível. Ou seja, uma nova recompensa, digamos. Essa nova recompensa não tem só o que já tinha antes, que seria poder assistir aos vídeos antes de saírem no YouTube, mas também tem acesso antecipado aos roteiros. Vou disponibilizar de acordo com a demanda, suponho. Vocês podem me pedir o roteiro que quiserem que eu poste, pois tem muita gente que precisa ver mais detalhes por lá. Ou gosta de ler esse tipo de coisa, e sinceramente acho que também é interessante poder ler. Além disso, esses roteiros têm bastante fonte, porque eu costumo deixar as mais importantes lá. Costumo deixar os links das páginas que visito, etc., lá. E eu acho que também serve para a pessoa que talvez não entenda muito bem, por exemplo, o meu espanhol, latino-americano, argentino, e queira ler tudo com calma e tranquilidade. Então é isso, vocês já sabem, está lá no Patreon. Por outro lado, tem um vídeo novo recomendado. Inscreva-se clicando no meu rosto e a gente se vê em outro vídeo.